Fala, galera vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alma Vascaína. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um problema que tem tirado o sono de muitos torcedores: a dificuldade na compra de ingressos para os jogos do Vasco. Recentemente, surgiu até um áudio vazado de um cambista vendendo ingressos antes mesmo das vendas oficiais serem liberadas. Como isso está acontecendo? Será que essa situação reflete um problema maior na gestão da distribuição de ingressos? Fiquem ligados no vídeo e no áudio vazado. Ontem a gente falou sobre a polêmica envolvendo a venda de ingressos irregulares para essa semifinal da Copa do Brasil entre o Vasco e o Atlético Mineiro, o jogo no sábado, né? O clube acionou a delegacia, Pedrosa. Que história é essa? Lembrando que a gente trouxe esse áudio aí de uma autora, né, ainda desconhecida, onde ela fala sobre um possível esquema de venda de ingressos antes mesmo da venda de ingressos para o público geral abrir para os sócios, no caso, e aí o Vasco da Gama apurou, investigou, dentro dos seus limites, e encaminhou o caso para a 17ª Delegacia de Polícia, que aí fica lá em São Cristóvão, justamente onde o Vasco reside, digamos assim. Então esse caso está nas mãos da polícia, eu acho que esse foi o movimento mais correto. Ninguém melhor do que a Polícia Civil para poder investigar, para poder ter acesso ao sistema, para poder ver de fato quem fez esse áudio, se esse áudio é verídico, se esse áudio acaba comprometendo aí o sistema do Vasco da Gama. Eu já falei aqui, eu lamento muito tudo o que aconteceu ontem, não é só por conta desse áudio, não. O sistema de ingressos de venda do sócio gigante é horrível, a verdade é essa, é horrível. Eles sabiam que iam ter essa demanda, eles sabiam que a torcida do Vasco é grande e o site caiu. Eu, por exemplo, tentei comprar ingresso 2 vezes ontem e foi o caso de muita gente. Em quantos minutos os ingressos esgotaram? Não, mas é porque são ondas, Fernanda. São 5 ondas. Sim. A do estatutário, aí os 5 estrelas, 4 estrelas e por aí vai. Só que essas ondas eram muito curtas entre uma e outra. Então, assim, o site sobrecarregava, porque a pessoa da primeira onda tava lá no site quando tava aberto a 5ª onda, por exemplo. Sim. Então, assim, foram muitas pessoas. O Vasco tem 68 mil sócios torcedores. Tinham 190 mil pessoas no site. Mas, desculpa, eu te interrompi. Você tava tentando comprar ontem 2 ingressos? Não, na verdade eu tava tentando comprar 2 vezes, né? Porque como deu essa falha no sistema, o Vasco abriu na parte da tarde novamente os ingressos. E aí existe uma coisa chamada biometria em São Januário, que você já tem cadastrado lá no sistema. Aí quando você comprou o ingresso, erro de biometria. Assim como eu, várias e várias pessoas falaram. E quando a gente fala assim, eu tô falando de mim, tá, Fernanda? Mas o jornalismo aqui é serviço social. Se a torcida do Vasco da Gama tá tendo um problema grave para comprar ingressos, por mais que São Januário tenha 18 mil lugares apenas, é um problema do sistema. Ninguém quer regalia, ninguém quer vantagem, as pessoas só querem ter o direito por pagar o sócio torcedor, que não é nada barato, são R$300 por mês, que você tem para tentar comprar um ingresso. As pessoas só querem ter o direito de tentar comprar o ingresso, não é a garantia de que vai conseguir, é o direito. E o sistema da Eleven Tickets, junto com o sócio gigante, foi uma vergonha ontem. As pessoas não tiveram o direito de comprar o ingresso. Isso é muito delicado, né, o Vene? Isso quer dizer que São Januário tá bem pequeno já para o Vasco da Gama, né? Enquanto o Pedrosa falava... torcida apaixonada do Vasco da Gama, né? Agora, por outro lado, eu também não era a favor de botar esse jogo no Maracanã, por exemplo. Você não era? Não era a favor. Eu acho que o Vasco... O Botafogo joga 18... O jogo seria 19, o Botafogo joga contra o Criciúma no dia 18, sexta-feira, 8 da noite. Para respaldar o que eu penso, a gente trouxe aqui um jogador do Nova Iguaçu na ocasião que ele mesmo falou que a pressão não era muito grande, a acústica não ajuda. E dentro de São Januário, o Vasco é muito forte. É uma das equipes mais fortes de se encarar jogando em seu estádio. Justamente pelo formato, independentemente do momento que o Vasco esteja vivendo, se é momento bom ou ruim. Mas o Vasco é um caldeirão, de fato é um lugar hostil para o adversário. Embora o Barbieri tenha dito naquela ocasião que era hostil para o próprio Vasco. Mas eu discordo totalmente dele. Mas enfim, eu acho que tinha que jogar em São Januário, mas é óbvio. São Januário tá ficando pequeno demais para a torcida do Vasco da Gama. Ô, Pedrosa, teve boa notícia também no Vasco, né? O Paulinho voltou a treinar com a equipe, foram 9 meses, né, que separou o dia da lesão, né, que tirou ele por parte da temporada, e agora o jogador entrou nessa última fase de transição para voltar a jogar. Já tem uma previsão de retornar aos gramados, Pedrosa? Ele deve ficar mais um mês aí se preparando junto com o grupo. Mesma situação do Jair, né? O Jair, por exemplo, tá há 3 semanas já treinando com o grupo do Vasco da Gama, mas ainda não foi relacionado. Vai completar um mês e vai ser relacionado, deve ser relacionado para a partida contra o Cuiabá. Então eu só penso
penso no Paulinho aí bem naquela reta final de temporada mesmo, até porque ele tem que ganhar confiança, uma lesão no ligamento cruzado anterior não é fácil, não é só sobre você estar recuperado. Muitas vezes tá aqui, ó, de você não ter medo de uma dividida, de você não ter medo de fazer um movimento. Então, sem dúvida alguma, é um baita de um retorno. A gente espera que o Paulinho volte a praticar o futebol que ele tem. A gente fica alegre também pelo atleta voltar a fazer o que ele mais gosta, mas obviamente não tem por que criar nenhuma expectativa para 2024. Eu acho que o Paulinho e o Jair também são jogadores que vão agregar e muito em 2025. A gente acaba esquecendo, né? Porque foram 9 meses, é tempo pra cá. É uma gestação, nasceu um bebê, né? Exato. E pro retorno do Paulinho. Mas a gente precisa lembrar aqui pro torcedor, o do Vasco lembra, mas dos outros que assistem a gente, como que ele foi um jogador importante. Chegou, e a gente até brincou. Sabe como é que a gente sabe que o cara é bom? Porque o scout do Botafogo foi mesmo, verdade. olhou o Paulinho Paula, né? É verdade. E ele entrou, trouxe a família que é toda vascaína, ele também, e começou a jogar uma bola muito redonda, Vini Casagrande. Não é à toa que durante esses 9 meses, olha a quantidade de vezes que a gente mencionou o nome do Paulinho, porque de fato é um jogador que faz muita falta à equipe do Vasco da Gama. E não é só pela titularidade dele, digamos assim, que ele era titular, mas também o Vasco tem uma opção. Por exemplo, quando o Hugo Moura ou o Cocão, enfim, jogadores da posição não tiverem à disposição, tem o Paulinho retornando. Então, querendo ou não, é um reforço caseiro. É assim que eu posso definir esse retorno do Paulinho, mas sempre lembrando ao torcedor, não fique com uma expectativa muito alta que no primeiro jogo dele no retorno, ele vai voar, comer a bola e vai ser aquele Paulinho antes da lesão. Nunca se sabe. A gente tem que dar uma margem de tempo para esse jogador se readaptar. Existe um medo também de se machucar novamente. É um ser humano, não é uma máquina. O Vasco da Gama já está pensando em Copa do Brasil e tem confusão na venda dos ingressos para a partida contra o Galo. O Vasco enfrenta amanhã o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no Brinco de Ouro, em Campinas. O Cruz Maltino pode ter o retorno do volante Jair na lista de relacionados depois de quase 8 meses. O jogador está recuperado de uma lesão grave no joelho. Assim como o Jair, quem também está em transição da mesma lesão é o meia Paulinho, que já treina com o grupo, mas ainda não tem prazo para voltar aos gramados. Depois do confronto pelo Brasileirão, o Cruz Maltino vai ter o duelo mais importante da temporada. O Vasco recebe o Atlético Mineiro sábado em São Januário, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Os ingressos foram esgotados em apenas 3 horas. Muitos torcedores ficaram decepcionados com a dificuldade para acessar o site do clube. O que chamou a atenção foi o áudio de uma suposta cambista oferecendo ingressos antes mesmo da abertura das vendas. O clube se pronunciou através de nota, informando que acionou a polícia para investigar o caso. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho, por favor. Ó, as vendas dos ingressos para o jogo do Vasco contra o Galo pela semifinal, nesse sabadão, pela Copa do Brasil, já se encerraram. Mas um áudio vazado de ações de cambista vendendo irregularmente entradas para a partida do jogo em São Januário. E o problema, Vaguinho, não é só o cambista ter, não, porque o cambismo é ilegal também. É que o cara, não, no caso a senhora, teve acesso antes de abrir a venda. Aí é pra cair o C da B. Aí não tem jeito. Aí é pra cair o C da B. Aí não, antes. Aí vai o menino lá, o nosso amigo Dudu. O Dudu. Se restabelecendo de um processo de saúde. De um problema renal. E não tem ingresso. Aí o Miguelzinho que fez. E o Coutinho voltou. Não teve ingresso. O moleque viralizou. A barreira vai vir. E tá sem ingresso. Não, isso aí é um absurdo. E aqui a gente tá em cima do lance. Já fica até de sugestão pro Vaguinho que gosta de cavucar mais fundo. Investigar isso daí. Como é que é? Dizem por aí. O caso foi parar na polícia e o Vasco se pronunciou ontem mesmo nas redes sociais, dizendo que teve conhecimento do caso na última sexta-feira e que já acionou a 17ª Delegacia de Polícia para assumir as investigações. Vaguinho, tem que cavucar isso aí, hein? Vamos ver aqui na tela. Copa do Brasil, estou com 2 ingressos nesse momento. Eu tinha 6 quando eu anunciei. As vendas ainda vão começar, como você já deve saber. Tinha 4, só tenho 2. R$600 cada um hoje. 300 agora, com os dados do comprador. Já vai direto lá para dentro. Uma parada que nós temos lá dentro do Vasco. E os outros R$300 no dia que abrir as vendas. E aí a venda abre 10 da manhã,
10h30 tu tá com teu ingresso, você ou pra quem você for passar essa informação, vai estar com o ingresso na mão e não tem estresse. Cara, isso é um absurdo tão grande. Bigode, eu quero a tua visão jornalística dos fatos. GV, infelizmente, esse é um problema recorrente no futebol brasileiro e especificamente no futebol do Rio de Janeiro. A gente não precisa ir muito longe para ver como o cambismo, ele é quase que legalizado. Mas antes da venda? Ah, cara, eu não me surpreendo. Já vi na porta do estádio. Eu não me surpreendo, GV, eu não me surpreendo. E não digo isso por conta do Pedrinho, da gestão do Pedrinho, muito longe disso, até porque a gente conhece, sabe da seriedade que ele tem. Isso deve ser muito antes dele. Mas isso é muito antes, Getúlio Vargas. Mas cara, muito antes, muito. 198 mil pessoas na fila. Irmão. Agora é uma sacanagem com o torcedor que vai pra fila pra comprar o ingresso, é uma sacanagem com o torcedor que é sócio-torcedor, que paga, tira o dinheiro que ele poderia estar no lazer pra pagar o sócio-torcedor mais caro, para ele poder ter preferência para comprar o ingresso, e nem esse cara consegue. Então imagina os outros, que são sócios, que contribuem da forma que podem e não tem nem a possibilidade Bigode, de comprar e o João ingresso. tá me falando aqui que tem gente do sócio top lá do Vasco. Que não conseguiu comprar. Do primeiro, né? Que teoricamente tem preferência. Isso. E que não conseguiu. É, exatamente. E todo o papo, toda a conversa é de estudo. A gente tem um contato lá dentro. Isso. Em que quando as vendas começarem, o seu nome já vai estar lá, aí você paga o restante, e aí sem estresse. A tranquilidade... A sensação de impunidade. Não, a tranquilidade com que a senhora fala, ela demonstra que isso não é novidade para ela. É isso. Parece que tem recorrência, que acontece com muita tranquilidade e que, poxa, eu tinha 6, agora só tenho 2, ou só tenho 4. Não, mas não é o caso de levar esse jogo pro Maracanã? Eu acho que financeiramente pro Vasco, poderia ser muito melhor. Só que eu entendo que o Pedrinho... Mas a pressão de 60 mil pessoas gritando só Vasco, só Vasco, só Vasco. Só que São Januário eu joguei no Vasco, já vi. São Januário tem toda uma atmosfera interessante pro Vasco. Porque a chegada é mais complicada aqui no Maracanã. O Maracanã é meio que um estádio neutro com relação aos jogos que tem. São Januário não, pô. Pra chegar é difícil, a torcida já vai inflamando. Aqui é a barreira. É difícil chegar lá. Quando você chega, você vê os arredores. Pra quem não tá acostumado, se sente um pouco desconfortável. Mas se tiver uma pesquisa assim, pros 160... Cabe em quanto? Cabe em 20? 20 mil... Tá, 20. Pros 178 mil que vão ficar de fora. Será que se tivesse uma pesquisa, eles iam preferir ver de casa ou prefeririam ver do Maracanã ao vivo lá? Eu acho que é óbvio que seria no Maracanã. Só que o Pedrinho tem que pensar... em passar de fase. O Vasco tem que pensar em vencer o jogo. Por quê? A torcida vai ficar feliz se o Vasco vencer o jogo. Porque o Vasco está perdendo por um gol de diferença. É um jogo importantíssimo para o que o Vasco espera com relação ao ano. E ganhar esse jogo é importantíssimo para suprir todas as faltas que o Vasco teve ano passado, pelas expectativas do início do ano. E quem diria, GV, que o Vasco estaria na semifinal da Copa do Brasil com totais chances de vencer nesse ano? Não, quem vê o Vasco contra o Água Santa no início da Copa do Brasil e vê o Vasco agora com totais, eu não sei, mas com chances de passar, e quem vê o Botafogo começando a Libertadores, tomando 2 porradas, e agora, pra mim, muito favorito pra passar do Peñarol e chegando na final. Como o futebol brasileiro é tão doido que a coisa muda ali em 4 meses da água pro vinho. Também muda do vinho pra água com alguns, né? Então é isso, pessoal. A dificuldade na compra de ingressos tem sido um grande problema para o torcedor vascaíno. E o caso do áudio vazado só indigna e agrava ainda mais essa situação. Fica claro que mudanças são necessárias para garantir um processo mais justo e organizado para todos. Queremos ver o estádio lotado de verdadeiros torcedores, sem que eles precisem passar por esses transtornos. Conta pra gente nos comentários se você já passou por algo parecido e o que acha que poderia melhorar. E não deixe de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que se passa no Vasco. Até a próxima e saudações vascaínas.